Olá, pessoal, boa noite. Vamos enviando a live. Hoje nós vamos estar falando com a Heloísa Guimarães sobre segurança psicológica. Então aproveita e encaminha essa live para os seus contatos mais próximos, para os seus amigos aí do Instagram. Vamos juntos falar com essa mulher incrível sobre um tema tão incrível quanto. Então já aproveitem e encaminhem essa live. Bom, para quem está chegando agora, essa é a live Segurança em Foco. É uma série de lives que está acontecendo aqui no meu Instagram, aonde eu chamo especialistas para conversar sobre assuntos relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então hoje nós vamos falar com a Heloísa e essa série de lives acontece toda segunda e quinta-feira. Hoje vai ser a Elo, na segunda vai ser a Letícia. E se você quer saber quem são os próximos convidados, você pode estar entrando aqui no perfil. Já tem um calendário de lives desse mês fixado aqui. Então é só você entrar e verificar quais são as pessoas, quem serão os próximos convidados. E eu garanto para vocês que está incrível a grade de convidados, as pessoas que vão vir aqui, especialistas, falar sobre temas relacionados à saúde e segurança. Então, bora lá, encaminhem a live. Eu já vou chamar a Heloísa aqui pra gente iniciar a live. Hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo do que o comum. Então já vou chamar ela aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho algo, se ela já me mandou algo aqui, senão eu chamo ela. A Elo já entrou. Vamos ver se eu vou conseguir ver ela, né? Tomara. Pra quem não sabe, eu tô com um probleminha de conseguir ver os convidados nas lives. Mas hoje, quem sabe, eu consigo acompanhar. Se não, a gente já tem a solução para esse problema. Elo, te mandei o convite. Verifica se chegou aí, por favor, para você participar da live. Porque para mim não está aparecendo a sua solicitação. Ou se puder cancelar a solicitação e enviar novamente. Para mim não está aparecendo. Gente, vocês que estão aqui já viram o calendário de lives do Segurança em Foco? Olá, Chayane, boa noite. Olá, Bruna, boa noite. Pra mim não tá aparecendo aqui, Elo. Tô te enviando o convite, vê se você recebe aí. Quem que tá aqui na live que viu o calendário do Segurança em Foco? Tá incrível, né? Eu tô babando nesses meus convidados. Maravilhoso. Elo, se você não estiver recebendo... A Chayane ainda não viu. Chayane, então entra aqui no perfil depois da live, claro, né? Fica aqui por enquanto. E veja a quantidade de pessoas, de experts incríveis, de profissionais maravilhosos que vão estar vindo. Aqui, GBZ Campos. Oi, eu vi sim, LinkedIn. Pois é, menino. Tá. Elo, a sua solicitação eu aceitei. Tô tentando... Vamos ver se vai vir. Aí! Chegou! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite! E Elo, a minha felicidade em lhe ver não é somente lhe ver, mas é porque agora eu vou poder ver os meus convidados. Eu não estava conseguindo ver meus convidados. Ah, que bacana! Que bom então, né? Que bom! Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a gente? Estão conseguindo nos ouvir bem? Tá tudo certinho? Vão falando aí. Elo, boa noite, que prazer te ver! Menino, o prazer é todo meu. Muito feliz com o convite. Que bom estarmos juntas. Não, repara um pouquinho a voz ela tá meio. Hoje foi o dia inteiro de treinamento, aí ela tá um pouquinho desgastada, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer uns exercícios para descansar aqui, cuidar da maneira devida. Mas estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Um beijo, pessoal. Que bom que vocês estão aqui conosco também. Muito prazer, viu? Ai, eu que te agradeço por ter aceitado o convite, por estar aqui.
Eu ouço falar muito de você, te vejo bastante no LinkedIn e no Instagram também, te acompanho há algum tempo, tanto nas duas redes sociais. Então, estar conversando com você é um prazer gigantesco. Eu espero que seja a primeira, mas que não seja a última vez para a gente estar falando sobre vários temas que são super importantes para a segurança no trabalho e para a saúde também dentro do ambiente de trabalho. Elô, você pode contar para gente um pouquinho sobre a sua história, se apresentar para o pessoal que está aqui, falar como que você chegou na segurança no trabalho e também o que que você faz hoje, como que é o teu trabalho atualmente, o que que você tem de serviços para o pessoal também já ficar antenado. Menina, olha, eu falo que é uma longa jornada, né? Tudo começou lá em 2017. Aliás, eu tinha 17 anos e foi em 2001. Em 2001, quando eu entrei para estagiar numa usina siderúrgica, e aí eu comecei a me encantar com esse processo. Meu pai é siderúrgico, o meu irmão virou também. Meu pai é metalúrgico, meu irmão é metalúrgico, ambos trabalhavam na siderurgia e eu fui seguindo aí o fluxo, né? Então, com 17 anos eu comecei a estagiar, depois eu fui para uma prestadora de serviços e aí naquele momento veio meu primeiro momento ali com contato com a segurança do trabalho, porque eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho e aí fui fazendo o curso, em paralelo já estava trabalhando na área, na área de montagem e manutenção mecânica, e logo depois eu fui para uma empresa de lubrificação, trabalhando como técnica de segurança mesmo, e aí eu tive a oportunidade para entrar para o quadro do efetivo próprio da empresa. E foi bem interessante, porque naquela época eu saí da área de segurança e fui para a área de gestão da qualidade. E aí, naquele momento, eu comecei a trabalhar na parte de padrões, procedimentos, que de uma certa forma foi até interessante, porque o conhecimento da área me ajudou bastante nesse processo. E foi bem legal, né? Participar nessa sistemática. A gente fazia a adequação daqueles padrões, a gente estava no processo de evolução de certificação, de auditoria de qualidade, aquela coisa toda, ISO. Então, a gente tinha que fazer toda aquela organização daqueles padrões, procedimentos, normativos, e aí a gente foi bem interessante porque eu conseguia ter uma visão um pouco mais crítica sobre aquelas informações. O tempo foi passando, fui para a área de inspeção de produtos e depois eu fui para a área de gerenciamento de projetos, onde ali eu pude novamente ter um contato mais aproximado com a parte de segurança do trabalho, né? E ali eu fui para a área de implementação, onde a gente estava trabalhando muito nessa sistemática de implementação de engenharia, de implantação de projetos de engenharia. Então, a gente fazia reforma de outono, reformas de coqueria, né? reforma de reforma das paredes da bateria da coqueria, emgotamento contínuo, construção de precipitadores eletrostáticos. Então, esse momento, para mim, foi onde teve mais uma virada de chave, porque a nossa função ali era acompanhar toda a vida da empresa terceira durante a execução daquele projeto. Então, desde a mobilização da empresa, o treinamento de integração, o acompanhamento ao longo da consecução das atividades, os treinamentos dos trabalhadores, até a desmobilização, a gente participava desse processo. E era bem interessante porque qual era a maior missão que a gente tinha dentro de um projeto que tinha tempo de começar e terminar? Fazer com que aquele indivíduo, que aquele trabalhador conseguisse entender aquilo que a gente queria passar, desenvolver uma consciência nele, para ele conseguir fazer aquilo por consciência, não por obediência. É claro que a sistemática, a particularidade desse tipo de serviço é muito complexo, você não tem tempo para fazer cultura, a rotatividade de empregados é muito alta, às vezes a escolaridade ali é uma escolaridade baixa. Então, você tem toda ali uma série de variáveis. Mas quando você começa a considerar a experiência daquele trabalhador, tudo se transforma nesse processo educativo. Então, esses momentos foram momentos muito importantes, que foram onde eu fui conseguindo me apaixonar ainda mais e começar a estudar muito mais sobre essa parte comportamental, de fatores humanos, né? Entendendo como é que a gente consegue, né, conversar com essa pessoa onde você não vire as costas. Na hora que você vira as costas, ele continue fazendo tudo errado. Pô, não fez sentido para ele, você virou as costas aí que ele vai lá e faz tudo
Então, a intenção era justamente conseguir entender, né? Como é que ele funciona, como é que eu posso participar desse processo construtivo na vida desse trabalhador e como eu também posso aprender com ele. Os anos passaram, acabei fazendo as especializações, formei em administração de empresas, fiz engenharia de segurança do trabalho, fui para a parte de gestão de pessoas e no finalzinho da minha carreira dentro da siderurgia, ao longo de 20 anos, eu fiquei o finalzinho dela na área de engenharia de investimento, de engenharia de segurança do trabalho, né, onde eu encerrei minha carreira lá na siderurgia e iniciei a consultoria na área de saúde e segurança no trabalho, trabalhando, me especializando na área de fatores humanos e organizacionais, né, entendendo como que a gente consegue trabalhar esses contextos, considerando o ser humano ali também, né, como parte estratégica nesse processo, onde a gente considera, né, a vida como um ponto central, o indivíduo como ponto central. E foi maravilhoso. Hoje a gente trabalha na parte de consultoria, trabalhando na sistemática de fatores humanos, trabalhamos com desenvolvimento de lideranças, com desenvolvimento de SESM, de equipes de execução, os times, né? Trabalhamos também com palestras. O tempo todo vocês estão me vendo aí também alguma palestra, onde a gente está abordando sobre esses temas mais usuais, que estão sendo mais falados hoje, né, dentro do mundo corporativo, principalmente na área de saúde e segurança no trabalho. Então, esse é um pouco da minha jornada. 24 anos se passaram e eu estou muito feliz porque a cada dia eu aprendo mais e a cada dia eu tenho a oportunidade de conseguir também, né, dentro de um espaço muito bacana, compartilhar um pouquinho da experiência. E essa troca é que me dá vivacidade. É isso que me faz continuar, sabe, vivendo esse mundo com tanto amor, com tanta vontade, com tanto empenho, entendendo, né, que essa construção aí ela é perene. Isso é um pouquinho da minha história, minha amiga, e obrigada por perguntar. Que incrível, Elô. Assim, pessoal que tá aqui, eu e a Elô não conversamos antes, então agora chegou a minha vez de me apresentar para ela, tá? Vocês que estão aqui vendo a gente já devem ter ouvido isso nas outras lives, mas eu vou me apresentar. Elô, eu sou formada em psicologia e durante a minha graduação eu achei que eu iria para a parte clínica. Não me passava pela cabeça a parte organizacional. Até que chegou um estágio obrigatório da faculdade e eu comecei a ir ver para onde que eu iria. E nesse tempo entrou a pandemia. E o meu atual emprego eu perdi na época. E aí foi onde eu vi a oportunidade de iniciar um estágio remunerado. Esse estágio remunerado era dentro de uma empresa bem grande aqui na minha região, no ramo de papel e celulose. E essa empresa foi a empresa que eu cresci ouvindo, porque eu morei numa cidade pequena. Então, assim, nossa, olha aquelas pessoas com aqueles uniformes, trabalham lá na indústria, sabe? E o meu avô trabalhou muito tempo na indústria, eu fui criada por ele. Então, era muito bacana, quando eu era criança, eu vi, ele pegava, assim, as plantas da fábrica e colocava na mesa, e aí ele falava, ó, eu vou estar soldando essa parte aqui, sabe? Então, eu tinha essa visão por parte dele. Entrei, consegui a vaga de estágio dentro dessa empresa, o que para mim foi algo muito assim. Foi algo muito bacana que me marcou, porque era onde meu avô trabalhava, era onde eu via todo mundo da minha cidade trabalhando, e eu, enquanto psicóloga que tinha desistido de uma faculdade de engenharia química, jamais esperava trabalhar dentro de uma indústria. Então, comecei a trabalhar lá na área que eles chamam de gente gestão, que é o RH. E aí, trabalhando lá, eu achei que eu ia começar na parte de recrutamento e seleção. Me colocam para cuidar da cadeira de treinamentos e desenvolvimento. E desses treinamentos, adivinha, eram os benditos treinamentos normativos. E eu me deparei com aquela sigla NR, mas o que é esse NR aqui? E eles sempre falando de segurança no trabalho, que a gente tem que, né, se cuidar. Era algo que era falado todo dia. Então foi onde eu comecei a ter o contato. Hoje, por exemplo, eu para atravessar a rua, ou eu olho muito bem, ou tem que ser na faixa. E isso veio muito da cultura daquela empresa. Nossa, então, me estruturou muito enquanto profissional. Aí eu me deparei com essas NRs, que eu não sabia o que era.
nunca tinha ouvido falar da área de segurança no trabalho. Comecei a entender, a carga horária tal serve para isso aqui. Quando eu deparei de 500 colaboradores que a gente tinha na fábrica, próprios, né, tirando os terceiros, a pendência de treinamentos era gigantesca. Era mais de 500 treinamentos, porque às vezes um colaborador tinha mais de uma necessidade. E lá fui eu trabalhando, que saí pensando, pô, se a gente fala de segurança no trabalho, por que essas pessoas não estão fazendo treinamento? Comecei a ir atrás. E aí foi onde entrei nessa área e foi aonde, dentro desse estágio, eu tive contato com a segurança psicológica. Por quê? Eu estava conversando com a minha coordenadora, e aí já vou pegar o gancho para a gente entrar no tema. E ela falou, e eu falando, poxa, Lu, a minha coordenadora se chamava Luciene. Eu falei, poxa, Lu, eu não sei o que eu faço de TCC, eu tô gostando dessa área, eu gosto disso que eu faço, e eu não sei o que eu vou fazer de TCC. Ela falou, tu já ouviu falar de uma tal de segurança psicológica? Eu falei, quê? Segurança psicológica? E eu fui procurar. E a única coisa que eu achei na época foi o livro da Emma Edmondson, da Organização Sem Medo. E eu me aprofundei, o meu TCC foi baseado na Organização Sem Medo. E a partir dele, eu fiz um projeto super bacana que, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de colocar ele em prática, porque foi teórico, né, apenas. Mas criei um projeto de um programa de segurança psicológica para dentro das empresas. E eu considero esse tema essencial em qualquer empresa, em qualquer relação que a gente tenha, seja relação profissional, enfim, seja até relação familiar. E é por isso que eu acho tão importante a gente comentar sobre ele, e principalmente com você, que já vivencia isso na prática. Então, eu gostaria de pegar esse gancho dessa minha história, bem resumidamente falando, né? Para que você explicasse para o pessoal que não sabe o que é a segurança psicológica, o que é ela e da onde que veio, para onde que vai. Que história massa! Que bacana conhecer um pouquinho da tua trajetória. Tenho certeza que as pessoas que estavam próximas de você foram muito contempladas por todo o teu trabalho. E que legal que você se apaixonou por esse assunto, que é um assunto tão necessário, né? De ser disseminado, de ser desenvolvido, né? De ser propagado. Acho que a gente tem essa missão, né? De desdobrar conhecimento, informação. E é nessa linha. Bem, então eu acho que vai ser a troca maravilhosa aqui, né? Já que você já trabalhou na sistemática do TCC, certamente a troca vai ser maravilhosa. Já tô aqui na expectativa para a gente começar. Eu prometo até dar uma segurada aqui para não te estender muito, que eu sei que a tua voz está, né, machucada. Eu vou prometer que eu vou me segurar aqui para a gente não se estender. Eu super te entendo, sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar do negócio que a gente ama, a gente começa a se empolgar, que o tempo passa e a gente não vê. Mas vamos lá, vamos para cima e a gente vai discutindo aqui, vai dar certo. Quando a gente fala um pouquinho de segurança psicológica, gente, a Emma Edmondson ela é uma precursora, a gente costuma dizer que ela é a precursora, né, na popularização desse assunto no mundo todo, mas a gente tem alguns autores que têm falado já sobre segurança psicológica, então eu gosto de trabalhar com alguns deles, sendo a própria Emma Edmondson, que é a nossa norteadora mor, né, com o livro da Organização Sem Medo. A gente tem o Edgar Schein, a gente tem o Timothy Clark, que fala sobre os 4 estágios da segurança psicológica. E quando a gente vem para esse conceito mais popularizado, né, que foi capitaneado aí pela própria Emma Edmondson na hora que ela fala, né, sobre o conceito disso, efetivamente, lá em 1990, é que o que ela diz para nós na sistemática de segurança psicológica. Vou trabalhar aqui 2 vertentes que eu gosto muito, né? Quando ela fala. É quando a gente tem essa segurança para poder falar, desafiar o status quo daquele local, sem medo da gente ficar preocupado com o que o outro, né, pode fazer com aquela informação. Então, eu tenho tranquilidade para poder expor uma vulnerabilidade minha no time, né, sem medo do que as pessoas daquele time vão fazer com aquela informação. Então, eu não tenho medo de ser ridicularizado, não tenho medo de ser criticado, de não ser aceito.
né? E também tem uma vertente onde é uma crença compartilhada pelos membros daquela equipe de que, né, a equipe fica segura para poder assumir riscos interpessoais. Então, a turma ela se sente à vontade para poder assumir esses riscos. A equipe, aquele time, ele tem, né? Aí isso é importante, né? Quando a gente fala, às vezes as pessoas falam de confiança, mas na realidade é como aquela pessoa tem confiança para se expressar com o time. Não é ela com uma pessoa, é ela com o time. Então, essa crença compartilhada pelos membros sobre essa tranquilidade para poder assumir juntos riscos interpessoais. Então, ela vem lá em 1990 falando um pouco desse conceito. Ela participou de alguns trabalhos, inclusive na área hospitalar, né? E isso ganha um pouco mais de força em 2016, quando a Google anuncia aquele projeto Aristóteles, e aí ela consegue comprovar através de várias pesquisas com todos esses times dentro dela, né, no mundo todo, que uma equipe que está performando muito bem, ela é aquela equipe que consegue lidar muito bem e assumir esses riscos psicossociais. Então, eles têm essa liberdade, né, para poder, eles têm segurança psicológica, então o nível de inovação, de criatividade, a performance daquele time é muito maior. Então, assim, vai ao encontro, minha amiga, do que você estudou ali para poder desenvolver? Com certeza. E é importante falar que pode haver algumas confusões no sentido de que a gente traz duas palavras que têm um tabu muito grande envolvido. O primeiro delas é a segurança, que a gente já vai envolver com a segurança no trabalho, quando a gente está dentro das empresas. E o segundo é a psicológica, que a gente tende a associar à saúde mental, ou ao psicólogo em si. E é importante a gente falar que, embora a segurança psicológica ela esteja dentro dessas frentes, ela não é nem segurança no trabalho e nem relacionada totalmente à saúde mental, ao psicólogo, né? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é um fenômeno que acontece dentro das nossas relações, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos nossos grupos sociais. Então, pode ser na sua faculdade, pode ser dentro do seu ambiente familiar, dentro do ambiente organizacional. Então, a segurança psicológica, ela vai estar ali não existindo ou existindo. Então, é importante a gente entender que não é sobre segurança no trabalho e não é sobre saúde mental. Segurança psicológica é esse fenômeno que existe, onde a gente consegue se sentir confortável dentro do ambiente que a gente está. Então, eu gosto de frisar isso para que as pessoas não confundam. E tomando esse conceito que você trouxe, olha que incrível e o quanto que se conecta agora sim, adentrando na segurança no trabalho. Porque quando a gente vai falar que a pessoa que está lá, o que a gente mais ouve? Nossa, mas os colaboradores não relatam as coisas que acontecem, como é que a gente vai saber? Os colaboradores, eles não falam das condições inseguras dentro do ambiente de trabalho. E aí entra a segurança psicológica. Eu gostaria, Lô, que você explicasse para a gente um pouco dessa relação da segurança psicológica com a segurança no trabalho. Nossa, muito legal isso que você está trazendo, porque a relação ela é muito grande. Porque o que acontece? Quando a gente está num ambiente onde a gente tem essa sistemática do sistema sociotécnico complexo, tudo mudando o tempo todo, volatilidade muito intensa, isso acontece com muita frequência, complexidade muito alta, questão da incerteza, ambiguidade, os mundos VUCA e BANI. Então aí você vem em um contexto muito frágil, você não consegue prever muito essa sistemática de futuro, então o nível de ansiedade é alto. Como é que eu estou trabalhando, né? Com tantas incertezas, como é que eu vou conseguindo lidar com todos esses contextos, essa não linearidade, né? Daquilo que eu planejo, não sair com, né? Na hora que eu vou realizar, não é idêntico, não é igual. Uma série de variáveis surgem nesse processo. E o fato é, eu não vou conseguir dar conta disso tudo sozinho. A gente precisa de pessoas nesse processo. A gente precisa de fomentar a participação ativa desses trabalhadores para trazerem suas experiências, para trazerem suas percepções, para trazerem, né, suas inquietudes, seus desconfortos, inclusive esse desafio do status quo sobre aquele estado, no estado atual ali
daquele processo que tem que evoluir, que precisa de melhorar. E aí, o que acontece quando a gente faz essa relação? Se eu estou num contexto onde eu não tenho um time que acolhe essa percepção, esse colaborador ele não vai ficar se sentindo confortável para poder falar. E aí, qual é o problema que eu tenho com isso, gente? Quando eu não tenho esse time que acolhe, onde as pessoas estão ali para poder acolher, ou até mesmo, né, tem aquela sistemática de uma liderança mais autocrática, que não dá, né, essa abertura mais efetiva, fomentando, inclusive, isso para o time, né, incentivando esse acolhimento pelo time, eu estou metendo 2 bombas relógios debaixo do meu braço. Porque o que está acontecendo? Eu tenho uma série de falhas ali naquele meu processo que precisam de evoluir, que muitas vezes foram percebidas por quem executa aquela atividade, muitas vezes as soluções estão na mão desses profissionais que são especialistas no que eles fazem, e porque eles não se sentem à vontade para poder falar sobre isso, essa informação ela não sobe, ela não é tratada, e de repente, quando acontece um acidente, fica todo mundo se olhando para os líderes, né? Fica ali um olhando para a cara do outro, falando: como que isso aconteceu? Mas ninguém sabia disso, e a bomba relógio estourou. Né? Por quê? Porque quando existe a possibilidade disso acontecer, você vai lá e mina essa participação, não acolhe, não incentiva, você simplesmente está pegando e está falando para esse trabalhador simplesmente não participar mais de nada. Então, quando a gente fala dessa relação, ela acaba impactando numa série de situações. E é bem interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque quando a gente. E é uma coisa que, assim, uma coisa vai se conectando com a outra. E são muitas variáveis que precisam de ser observadas. Quando eu pego e não deixo esse trabalhador à vontade para poder falar, ele vai ficar numa condição interior muito desconfortável. Isso aí vai gerando nele também um conflito interno. Se ele não tiver uma série de subsídios, competências e habilidades para administrar isso dentro dele, com o tempo isso também vai criar uma estafa. Por quê? Porque ele não tem com quem contar, ele não tem com quem falar, ele está vendo o negócio ali acontecer. Muitas vezes isso vai contra os valores e princípios que estão dentro dele. Como é que ele vai administrando isso tudo dentro dele? Isso acaba virando um ativador. Isso pode influenciar a percepção dele, por exemplo, quando ele está lá exposto ao risco. Por quê? Porque se ele tem que estar com qualidade de presença para desenvolver uma atividade, e o nível de preocupação dele está relacionado com aquele problema que ele não está conseguindo falar, que ele não está conseguindo ter uma facilidade para poder expor, para poder mostrar, para poder sugerir aquilo que pode evoluir, isso também pode comprometer o nível de percepção dele quando ele está exposto a um risco, ou fazendo uma atividade mais crítica. E isso independe, inclusive, do ambiente de trabalho dele. O nível de percepção dele pode ficar comprometido. Então, quando a gente fala dessa sistemática, é muito importante que a liderança consiga entender essa necessidade, a importância disso, e fomentar isso com o seu time, trabalhar isso em conjunto com o time, para poder proporcionar essa abertura, essa tranquilidade para que as pessoas falem. Por outro lado, Kendra, eu que sou líder também preciso de me preparar, porque muitas vezes eu vou escutar o que eu gosto, mas também o que eu não gosto. E se eu não tiver um nível de maturidade para isso, eu não vou conseguir sustentar este processo. Por quê? Porque essas informações virão. E a forma como eu reajo a isso faz muita diferença. Daí isso é um quinto princípio do HOP, desempenho humano e organizacional. Como a gente reage, importa. Então, se eu não tenho uma maturidade, o ego, né, um ego menor, o orgulho mais baixo, uma vaidade mais baixa, trabalho aqui a suspensão do meu julgamento, aguço a minha curiosidade para poder acolher e pensar, poxa, eu posso aprender com aquilo que está vindo? A gente não constrói juntos essas soluções para a melhoria desses processos. Agora, me deixa saber, está fazendo sentido isso que eu estou falando para você? Como você complementa mais coisa aí? Total sentido. Eu até quero pegar a frase que a Daisy colocou aqui, que ela disse assim: um ambiente que não é seguro para falar, possivelmente não é seguro para trabalhar. E eu falo que não só possivelmente, como não é um ambiente seguro para trabalhar.
Porque a gente vai falar de saúde e segurança no trabalho. E às vezes a gente fala de segurança no trabalho e esquece da saúde. Ou a gente remete a segurança no trabalho como uma questão física. Então, se o colaborador ele não se acidentou, se o colaborador ele não se machucou fisicamente, será que ele está seguro? Ou o acidente é só o grito desse silêncio que se dá dentro da organização? Então, faz total sentido isso que você está trazendo e trazer também a importância de que como que a gente faz segurança psicológica no nosso dia a dia? Não é somente você, vamos começar aqui então a escutar os colaboradores, mas como que você está preparado para essa escuta, né, Lu? Como que você cria um ambiente para que as pessoas se sintam confortáveis para falar? E o que você está fazendo com essa escuta? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente fala lá, pessoal, a gente precisa que vocês relatem, a gente precisa que vocês falem. O colaborador vai lá e fala, olha, estava passando ali, um exemplo bem simples, estava passando ali e o corrimão daquela escada tá frouxo. Não, a gente precisa que você relate. O colaborador relatou. Passa-se 2 semanas, o corrimão lá tá solto. Na terceira vez, esse colaborador ele não vai falar. Porque assim, não se foi dada uma tratativa para aquilo. Nenhuma tratativa. Kendra, mas então tudo que eles trouxerem a gente tem que resolver? Não. Mas, no mínimo, você diz, fulano, a gente já está vendo isso já está mapeado, e isso que você trouxe pra gente é importante. Então, logo a gente vai resolver. Passou-se 2 semanas, não resolveu, se dá uma tratativa, fulano, ainda não conseguimos. Porque isso mantém os colaboradores falando. E eu quero ouvir de você, Elô, como que você acha que a gente pode, enquanto profissionais de segurança no trabalho, colocar a segurança psicológica na prática a partir das nossas funções? Enquanto profissionais de segurança no trabalho, como que a gente pode auxiliar nisso? Essa pergunta que você fez ela é bem interessante, porque uma coisa que a gente precisa de entender é que, muitas vezes, a gente quer treinar as pessoas do time separadas. E aí, quando eu treino as pessoas do time separadas, eu não crio a integração necessária naquele time para que eles consigam ter um ambiente favorável para eles exporem aquela vulnerabilidade, aquela condição de risco, aquela situação que desconforta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai fazer um trabalho educativo, ele tem que acontecer com o time. Não adianta só treinar a liderança e não treinar ela com o time. Por quê? Não adianta só treinar o SESMIT se eu não estou treinando esse SESMIT com o time, com as pessoas que ele está conversando na frente do serviço, com as pessoas que ele trabalha na frente do serviço. Porque às vezes o SESMIT, cada uma pessoa do SESMIT, ele está atuante numa área específica da empresa. Então, o importante, às vezes, é ele treinar com quem ele trabalha lá na área específica da empresa. Vou pegar um exemplo, né? Na siderurgia, às vezes tem um técnico por área. E às vezes a interface dele de trabalho é muito maior com a turma da área do que com o próprio time ali dele no SESMIT. Né? Durante o dia vai todo mundo para uma área diferente. Então é ele com aquele time lá trabalhando, atuando. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é como é que está o nível de integração dele com quem ele trabalha todos os dias. Porque esse processo ele faz toda a diferença para a gente criar esse contexto favorável para que as pessoas falem e para que as pessoas desenvolvam esse processo de escuta. Quando a gente fala da parte de segurança, o técnico de segurança tem uma série de ferramentas de segurança que ele participa com o time. E são processos importantes para ele desenvolver esse processo de integração. Um exemplo, o diálogo de segurança. O diálogo diário de segurança é uma ferramenta de segurança incrível, que ele pode estar com o time, com o líder, com a turma que vai executar, fazendo esse processo acontecer. E ali vai desenvolver essas habilidades e essas competências de escuta ativa, do diálogo, de estimular a inteligência coletiva. Mas eu falo que a gente ainda tem que dar um passo para trás, sabe, Kendra? Porque muitas vezes as pessoas falam, problema, gente, a solução não é só o treinamento. E eu concordo plenamente. Não é só o treinamento. Mas dependendo do nível de conhecimento das pessoas, elas não vão saber fazer uma escutativa. Elas não vão saber
fazer perguntas poderosas, porque Sim, até aquele momento elas não foram estimuladas. Né? É igual quando a gente fala desse processo de alienação de informações. A gente, desde pequenininho, muitas vezes, dependendo da família que você cresce, você vai crescendo, quando você está crescendo, você fala, mãe, mas por que eu tenho que fazer isso? Cala a boca, menino, você pode ficar perguntando, você só tem que fazer. Não, mas por que não? Por que não? Ponto, acabou. Você vai limitando o poder de curiosidade daquele indivíduo. Você sim, vai limitando o poder dele entender o porquê ele está fazendo aquilo, o porquê que aquilo é importante para ele, ou qual a importância dele naquele processo. Você vai limitando. E aí, quando vai chegando, né, na fase adulta, que ele entra dentro das organizações, muita coisa dessa estrutura tradicional vem, vem. E aí a gente acaba vendo isso se repetir. Né? E muitas vezes esses trabalhadores não são incentivados a trabalharem a curiosidade, a trabalhar essa sistemática da tranquilidade, né, da liberdade para poder falar. A turma mais nova, essa geração, os milênios principalmente, né, essa turma já está chegando e já fala com muito mais naturalidade. Mas quando você fala com uma turma que já está atuante no mercado há muito tempo, para ele é muito mais desafiador. Então, quando a gente fala dessa sistemática do profissional do SESMIT, estar atuando na frente de serviço e sendo uma pessoa que está fomentando, a primeira coisa que a gente precisa de entender como é que ela está preparada, como é que ela está sendo estimulada, como eu estou criando um contexto que favoreça que essas pessoas apliquem aquilo que a gente fala que precisa de ser aplicado, mas de uma maneira eficiente. Porque também não adianta falar sobre isso se a pessoa chega lá, ela não tem esse entendimento de como é que ela vai desenvolver. E aí sim, uma vez que essa pessoa, que essa turma, né, que esse time, ele está desenvolvido, a gente conseguiu estimular, a gente conseguiu fazer isso de uma forma estruturada, a gente está educando, desenvolvendo o nível de consciência, e eles estão entendendo a importância disso para fazer, né, o processo evoluir, o aprendizado potencializar, aí sim eu vou ter um DDS super diferenciado. Por quê? Porque o time está integrado para poder discutir um risco crítico daquela atividade que vai desenvolver. E durante a atividade, a gente vai ter uma tranquilidade, uma segurança psicológica para fazer um pit stop de segurança, para rever algumas coisas que precisam de ser paralisadas ali e a gente refletir em conjunto para ver como que aquilo pode continuar. Porque tudo muda o tempo todo. Pode ser que no meio do caminho a sistemática mude. E se a gente não tiver segurança psicológica para parar o time e rever e conversar e criar uma estratégia nova para fazer aquilo com segurança, aí eu tenho mais uma série de ativadores, uma série de variáveis no contexto que vão influenciar a percepção daquele indivíduo. Abordagens, inspeções, né, aproximações, grupos focais, seja lá o que for. Né? Acho que tudo é uma oportunidade, desde que o time estejam juntos para discutirem, se integrarem, eu falo que assim, é integração, é sinergia, é conexão, mas precisa do time estar junto. Se eu só desenvolvo uma parte daquele time, o nível de esforço que aquela pessoa que treinou vai ter para multiplicar aquilo sozinho para o time inteiro vai ser muito grande. E a dinâmica do processo às vezes não contribui. Me deixa saber se está fazendo um pouco de sentido para vocês que eu estou dizendo. Achei colocações, as suas colocações perfeitas. E o porquê que eu digo isso, Elô? Porque assim, a gente vem ouvindo falar muito sobre a questão de segurança psicológica, segurança diferente, como se tudo isso fosse muito fácil. Então, a gente precisa fazer. E a gente vai lá e trabalha uma parcela das pessoas com relação a isso. Mas não adianta se a gente trabalhar uma parcela, porque essa parcela não vai conseguir remar contra a maré, que é muito grande. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia de trabalho que viabilizam essas práticas? Muitas. Então, trazer o time, trazer as pessoas em conjunto e entender que segurança psicológica não é uma frente só de RH, assim como a saúde e segurança do trabalho não é uma frente só da área de segurança do trabalho, só do SESMIT, é necessário para que a gente consiga mudar organizacionalmente, porque não é apenas, e isso a gente vai falar segunda-feira um pouquinho mais, não é apenas uma cultura de segurança, é uma cultura organizacional.
A cultura de segurança faz parte da cultura organizacional. Então, a gente precisa levar essas frentes em conjunto para que a gente consiga trazer a efetividade nas nossas ações de segurança psicológica, de segurança no trabalho, para que a gente evolua enquanto organização. Então, faz total sentido. E quando você traz essa questão dos DDS, me toca bastante, porque é uma ferramenta que eu bato muito em cima. E por que eu bato em cima? Porque ela é super importante. Poxa, a gente tem uma ferramenta, o que não é fácil de acontecer, nós temos uma ferramenta específica para diálogo. É o momento em que a gente para as pessoas para dialogar, para ter uma escuta ativa. E a gente simplesmente utiliza ela para assinar uma chamada e morreu-se aí. Olha a potência de ferramenta. Ai, Kendra, e eu já ouvi falar. Ai, Kendra, mas DDS é coisa boba. Isso aí todo mundo sabe fazer DDS. Não sabe. As pessoas banalizam o DDS de um jeito. E eu fico para morrer quando... Ô, gente, olha só. Às vezes as pessoas falam bem assim, eu acho um absurdo ficar criando e-book de DDS. Eu acho absurdo fazer isso. Eu acho absurdo. Gente, olha só. Eu não vejo problema nenhum quando você quer criar um e-book de DDS. Desde quando aquele assunto faça sentido para aquela atividade que vai ser desempenhada e estimule coletivamente a reflexão do time, para o time pensar junto o que pode melhorar naquela sistemática considerando aquele assunto. Mas, Exato. foi o que você falou, a turma sabe fazer isso? Não sabe. A turma entende isso? Não! Como é que a gente vai prepará-los? Como é que a gente vai criar uma sistemática andragógica? Né? Como é que a gente vai facilitar o aprendizado dessa turma de forma coletiva, onde todo mundo cresça? Né? Não é só um ali no monólogo. Exato. É todo mundo ali participando. E que não fique só na mão da segurança no trabalho, que não fique só na mão do técnico. Que os colaboradores e a liderança tenham autonomia para participar da ferramenta. Então, assim, eu acredito muito no DDS, desde que ele seja feito da forma correta, desde que ele tenha uma andragogia, que ele tenha uma metodologia de facilitação, desde que a pessoa, né, o facilitador, ele tire esse momento realmente para pensar, poxa, será que esse DDS aqui faz sentido? Porque olha o que eu escutei. Eu escutei que uma moça, ela foi participar de um DDS dentro da caldeira, da área da caldeira. Quando ela chegou lá, o cara tava fazendo um DDS... O cara tava fazendo um DDS sobre como utilizar a faca para cortar, e era um DDS de açougue. Então, assim, não fazia sentido. Para que você estava fazendo aquilo? Então, para mim, faz total sentido a gente trabalhar essa ferramenta já avisando que a segurança psicológica, a escutativa, a segurança diferente, né? E outra coisa que eu acho mais lindo do mundo, e inclusive quando eu fui no Summit, a minha cabeça explodiu, foi ver que a segurança psicológica é assim com o Hop. Um não tem sem o outro. Total, e aí do princípio do maravilhoso. Hop, na realidade é o todo, né? Todos os princípios. Mas o quinto é o que chama mais atenção, né? Porque a forma como a gente reage importa. Então, se a gente não está criando um contexto que estimule, que fomente, que incentive, que motive essa participação coletiva, a fala segura, né? Eu preciso de ter essa segurança. Eu preciso de trabalhar, né? A minha necessidade básica ali de pertencimento. E se eu não estimulo isso, se eu não acolho, eu não vou falar qual é a mensagem que eu estou passando. O que você não pertence. O que você está dizendo não pertence. Então, tem muita coisa para se trabalhar nisso, muitas oportunidades, mas o fato é o quanto a gente está aberto para acolher, com curiosidade, para se aprofundar, disposição, né, para aprender e mergulhar nesse mundo maravilhoso de informações de qualidade que estão disponíveis hoje no LinkedIn, né, através de você, através de mim, vários outros profissionais incríveis que a gente tem aí no mercado atuando, para a gente poder realmente fazer isso, fomentar isso, crescer, né, e se propagar aí da melhor maneira possível. E, Elô, que bacana ouvir isso de uma outra profissional, porque às vezes eu fico, nossa, será que eu tô trazendo o DDS, batendo sempre nessa tecla? Será que faz sentido? E é bacana ouvir isso de que faz, sabe?
Porque aqui o perfil eu dedico muito dele para os diálogos de segurança, para ensinar as pessoas a fazerem diálogos e não monólogos, sabe? Uma das minhas frentes de trabalho é justamente essa, trabalhar os DDS dentro das empresas. Então é muito importante ouvir que isso é importante. E foi muito sensato também você falar que é um desenvolvimento em cadeia. Então, assim, precisa dar suporte para esse líder, para esse colaborador desenvolver a escutativa, precisa dar suporte para esse líder, para esse colaborador trabalhar como que ele faz perguntas, como ele se posiciona, porque é sobre esse conjunto, não é É. algo pontual. E talvez assim, você não, quem está assistindo tenha uma percepção de que, poxa, então é muita coisa. Sim, é muita coisa, gente, mas bem trabalhadinho, com vários profissionais incríveis, a gente consegue fazer a diferença dentro do ambiente de trabalho. E Nossa, fala, Kendra, posso aproveitar e fazer só um gancho? claro, Olha que bacana. Nossa, isso que você falou foi muito interessante, porque olha só, isso é um processo, gente, que é gradativo. Não vai ser de um dia para o outro, né? Tudo na vida é um processo evolutivo. Então, o negócio é a gente dar o primeiro passo. Eu falo que a educação ela tem que ser continuada, né? E ela precisa de acontecer na estrutura como um todo, desde a alta liderança até as equipes de execução, né? De execuções, preferencialmente com os times que fazem as atividades ali, preferencialmente com o líder e a sua equipe, com a alta liderança e a sua equipe de gestores. Então, sempre o time juntos, mas de maneira estruturada, né, da alta liderança até as equipes de execução, mas entendendo realmente a necessidade também, esse entendimento de que não adianta você vir fazer um treinamento e achar que aquilo ali é o suficiente para mudar comportamento. Não é. Não é de um dia para o outro, requer tempo, requer esforço, requer empenho, estrutura, não pode ser feito de qualquer maneira. E a educação é continuada. Eu posso muito bem, por exemplo, utilizar o conceito de Learning Teams dentro de um DDS. Eu posso utilizar o conceito do Learning Teams numa reunião mensal de segurança. Eu posso, assim, eu acho que o que eu vejo é como a gente está fazendo as analogias do que a gente está tendo de mais novo agora com o que a gente já tem dentro das perfeito. empresas. Não é inventar a roda, mas a gente pode evoluir, melhorar, né, e trabalhar essa sistemática. Eu tô encantada, Elo, porque é muito sobre isso. É sobre a gente pegar o que tá vindo e não excluir o que a gente veio fazendo durante tantos anos. Não é sobre excluir, mas é para olhar sobre isso que a gente já vem fazendo com esse olhar de cuidado e de pensar, poxa, como eu pego isso que eu estou fazendo agora e eu otimizo para tornar essa ferramenta mais humana, para tornar essa ferramenta com uma escuta ativa, mais eficaz dentro da segurança no trabalho. E isso é Perfeito. perfeito. Não existe só um método, não existe uma fórmula pronta, cada empresa é uma empresa, cada empresa vai ter que ter umas frentes de desenvolvimento, enquanto outras já vão estar desenvolvidas nesses assuntos. Então a gente Perfeito. precisa olhar com uma curadoria, com esse olhar de curadoria. E eu estou encantado com a nossa conversa. Não gostosa Por demais? demais. E eu quero muito marcar Já. contigo para a gente conversar fora da live, para a gente ter algumas trocas, assim, eu acho super importante. Então, se você tiver um tempo aí na sua agenda, que eu sei que tá cheia, que é incrível, parabéns, a gente Obrigada. possa conversar e debater muito mais sobre esse assunto. Eu não quero me prolongar muito por conta da tua voz, senão a gente ficava aqui até amanhã. Facilmente, né? Facilmente, né, minha amiga? Quando assunto é Facilmente. bom e a companhia é boa, você vai. Olha, um dia Olha, se tudo der certo, um dia a gente se encontra também pessoalmente nas andanças da vida aí e a gente E bate um olha que papo não, super gostoso. e olha que pode não demorar, hein? Amém, amém. Elô, eu gostaria que a gente já caminhasse para o final e você deixasse uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, que está ouvindo a gente falar sobre segurança psicológica, sobre o que eles podem fazer com isso, ou o que eles podem procurar, estudar, se desenvolver para adentrar mais nesse tema, sabe? Para facilitar isso para eles. Nossa, muito bacana isso que você está trazendo. De qual a mensagem, né? Gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de entender é que a gente não tem obrigação de saber tudo o tempo todo. E quanto mais pessoas você tiver com você
empenhadas ali, engajadas, para compartilharem as ideias, para trabalharem os retornos, para desenvolver essa sistemática de feedback, mais o crescimento vai acontecer. Então, estude, e à medida que você estudar, compartilhe, porque nesse momento que você está compartilhando, você está dando precedência, você está dando abertura para outras pessoas também falarem com você. Então, quanto mais informação você desdobra, você compartilha, quanto mais você fomenta isso, mais isso vai voltar para você. Né? Quanto mais informação de qualidade você desenvolve ali junto com as pessoas que estão próximas de você, mais isso vai voltar para você. E vocês têm uma oportunidade, para a turma de EHS, a turma do SESMIT, a turma, os técnicos, os engenheiros, aprendeu essa informação, administrou, acolheu, utilize esses momentos, utilize essas oportunidades que vocês têm dentro dessas ferramentas de segurança para conversarem com as lideranças e falarem sobre isso. Mas vai com pílula. Tenta jogar o balde todo, não. Vai com umas pílulazinhas. Então, a dica que eu for, né? Como é que eu falo que assim, você tem que experimente a ansiedade de uma maneira que ela não te faça mal. E entenda que esse processo é gradativo, não vai acontecer de um dia para o outro. Estude, aprenda, compartilhe, se empenhe. Tem muita informação disponível para vocês aprofundarem o conhecimento com pessoas e profissionais sérios que realmente estão engajados para compartilhar informações de qualidade, fundamentadas, baseadas em estudos, parte científica, e tem muita gente também que vivenciou na prática tudo isso. Então, isso é importantíssimo. Disposição para você compartilhar e também para você acolher aquilo que está vindo. Gente, aceita que o erro faz parte do processo, e você está num processo de aprendizado. Então, você vai tentar alguma coisa ali, pode ser que no primeiro momento não saia como você gostaria, não desista. É um processo. Então, a minha mãe dizia que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, você tem que estar ali, né? Os mais antigos diziam isso. Mas tem que praticar. Não adianta só, né, você aprender, mas como que você vai praticar? Porque é na prática que a gente vai ver a não linearidade e vai criando experiências e entendendo como que vai ser o formato mais tranquilo, que vai te deixar mais confortável para conversar, para desenvolver, para fazer. Então, isso também é importante. Entenda, você não vai acertar tudo de uma vez. É o processo. Então, se você estiver ali com um time junto com você, né, juntos, né, empenhados, engajados, a colaboração vai ser mais efetiva, vocês vão errar, mas o aprendizado vai acontecer e juntos vocês vão criando estratégias para tornarem esses processos mais eficientes, esses controles mais eficientes. É importante também que você procure sempre incluir as pessoas nessa jornada com você. Não fica naquela preocupação de que eu vou aprender e não quero que o outro aprenda, não, porque daqui a pouco ele vai aprender, eu vou perder meu espaço aqui. Gente, jamais. Essa questão de competitividade não ajuda. Não te ajuda a crescer. Você fica estressado, você fica pressionado, você fica querendo passar por cima dos outros e você perde o foco principal, que é o crescimento de todo mundo e o ganha-ganha. Todo mundo ganha quando você compartilha, quando você colabora, quando você coopera, quando você contribui, quando você constrói com pessoas. Então, gente, inclua todo mundo que você puder. A alta liderança, a média liderança, a turma do SESMIT, a turma do serviço social, a turma da psicologia, a turma da saúde. Inclua. Quem você tiver, inclua. Né? Seja essa pessoa que vá permeando todos os lugares da organização, né? Incluindo e colocando as pílulas ali dessas informações para vocês irem crescendo juntos. Né? E, gente, conforto para assumir riscos. Não tem jeito, né? Você tem que estar confortável para assumir riscos. É óbvio que, às vezes, o contexto não colabora para isso. Mas o fato é, o quanto... Porque, assim, gente, a gente também precisa de entender que muita coisa parte daqui, né? Às vezes, a gente pode não ter uma liderança formal, mas a nossa liderança informal é tão potente
que a gente consegue chegar perto de um gestor da alta liderança e comentar sobre alguma coisa. E você pode ter ali um feedback interessante, extremamente positivo, que te dê condições de começar a fazer um trabalho. Então, entenda, né? Lembra da parte de segurança psicológica? É uma condição onde você está confortável para assumir riscos interpessoais, para assumir riscos. Então, o negócio é você ir trabalhando junto com os membros da equipe, com todo mundo junto. Porque, lembra, você sozinho vai carregar um fardo que vai ficar muito pesado. Então, você tem que estar com todo mundo juntos ali, porque todo mundo ganha e o fardo fica mais leve e mais suave. E aí, quando você começa a seguir, gente, vocês vão percebendo que vocês vão conseguindo assumir esses riscos sem medo das consequências negativas e todo mundo vai crescendo junto com tudo isso. E mais, contem com a gente nessa jornada, tá? Com Contem com a gente certeza. nessa jornada. Tem muita coisa bacana que a gente comentou aqui. É bem pouco perto da grandiosidade desse assunto maravilhoso, mas o fato é disposição. Tenha disposição, gente, dá trabalho. A gente não pode também achar que tudo vai ser tão simples, que vai ser tão Então, básico, que vai ser. Não, cartesiano. vai dar trabalho. Requer um esforço, requer uma energia, né? E se você tiver esse esforço, se você tiver esse empenho em estudar, você vai ver que você vai começar a gostar. As pessoas estarão ali junto com você. Você que é gestor, você que é o CEO, né? Entenda a necessidade disso para a tua equipe performar, para o seu time desenvolver, para esse time ser mais inovador, mais criativo. Para vocês que estão ali na média liderança, isso vai ser importantíssimo, porque o nível de desafio que você tem é tão grande para administrar as expectativas da alta liderança com a realidade desse mundo não linear na frente do serviço, que você com o seu time vai poder criar mecanismos de defesas, presenças de capacidades para garantir o controle eficiente, né, daquela sistemática de controle de risco, gerenciamento de riscos. Para você que é o SESMIT, né, vai nessa sistemática também, se abra, acolha. Lembra que você pode aprender com todos nessa jornada e que você é um influenciador potente da disseminação da educação, né, da transformação cultural, da transformação, né, dessa mudança de mentalidade. E trazer, assim, que precisar contar com a gente nessa jornada, porque, como diz a minha amiga Gabriela Masi, o caminho ele é individual, mas ele não precisa ser solitário e com pessoas a gente vai muito mais longe. Com certeza, Elô. Ai, assim, gratidão de verdade por você ter participado dessa live. Sou muito grata. Ai, que bonitinho esse coração surgindo. Sou muito grata por você ter participado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Aproveite e já segue a Elô. E assim, Elô, vamos marcar de conversar mais, vamos marcar de se aprofundar mais nesse assunto, nem que seja aqui ao vivo também para o pessoal, né, saber mais sobre esse tema. E obrigada, né, de ter continuado querendo a live, mesmo estando assim. Agora vai lá e cuida dessa voz. Obrigada, Kendra, pelo convite, pela honra de estar aqui com você fazendo esse bate-papo. Que Deus continue te abençoando aí nessa jornada, nessa Amém. iniciativa incrível. E aproveite bastante, né? Cresça bastante, aprenda bastante, porque esse mundão está precisando de gente para compartilhar com vontade, com entusiasmo, né? Então, que Deus continue te abençoando. Conta comigo também no que precisar. Vamos juntos nessa jornada aí, tá? Pessoal que está aqui, Vamos. eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, de alguma maneira, a gente tenha construído e contribuído aí, né, para a rotina, para a realidade de vocês. Um forte e fraterno abraço. Fiquem com Deus. E, Kendra, mais uma vez, muito obrigada. Ai, eu que te agradeço. Um beijo, Elô, e vou te mandar uma mensagem no WhatsApp te agradecendo de novo. Um beijo, minha querida. Até mais, viu, gente? Fica com Tchau, Deus tchau, aí. pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus Tchau. aí. Tudo de bom.